Olá, investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Magno Lima, do canal Mais Renda Passiva, e hoje eu quero trazer para vocês como podemos analisar ações de uma forma simples. Como que um investidor, mesmo sem grandes conhecimentos, um investidor iniciante, ele consegue extrair de uma plataforma bons resultados e não cometer erros de iniciantes. Ele, com a ferramenta certa e com um conhecimento mínimo, consegue filtrar boas ações de boas empresas. Tá bom, e aí vocês vão perguntar em qual ferramenta que a gente vai estar trabalhando, vai usar para fazer isso. Eu trouxe como base um site chamado Investidor 10. Então vocês vão abrir o seu browser, o navegador que vocês mais gostam aí, digitar www.investidor10.com.br para a gente abrir a plataforma. E eu vou estar começando a mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com essa plataforma. Não tem nenhum tipo de patrocínio, não tem nenhum tipo de propaganda aqui, simplesmente é uma das ferramentas que eu utilizo. Eu vou falar de outras também, mas o Investidor 10 é uma das que eu utilizo hoje para poder avaliar as ações, uso nas minhas lives, é uma das. Existem outras, mas hoje eu vou falar do Investidor 10. Você vai entender como que a gente consegue facilitar a vida do investidor iniciante. Muito importante é o investidor criar a conta dele, para ele poder ter acesso a mais funcionalidades dentro do Investidor 10. Eu aqui criei a minha conta. E aí vocês vão conseguir ver que ele tem vários rankings logo na tela inicial. Rankings com maior dividend yield, ranking de ações com maior valor de mercado, ações com maior receita. Tem vários rankings aqui. E a gente consegue ver ali quais são as tops de cada ranking. Poxa, mas eu não posso olhar só dividend yield, eu não posso olhar lucro, eu não posso olhar dívida, eu tenho que criar um filtro para fazer uma boa seleção do que eu quero. E eu vou trazer para vocês aqui um filtro que nós vamos criar para ajudar a facilitar essa extração de informação dentro do Investidor 10. Rolando a barra de rolagem até próximo ao final da página, vai ter a opção chamada Busca Avançada. Essa busca avançada te permite fazer um filtro personalizado, da forma que vai atender os seus critérios para investir. Atrás ali, alguns filtros, setor, subsetor, segmento, PL, dividend yield, ROI, é um filtro até bom, até legal. Vamos clicar no botão abrir mais filtros. E aí, além dos filtros que ele já tem padrão, eu marcaria a relação EV/EBIT, que seria Enterprise Value, o valor da empresa, EBIT. Marcaria lá embaixo do lado esquerdo, dividend yield, média dos últimos 5 anos, que na verdade é o que a gente precisa ali, uma média de quanto a empresa paga de dividend yield. Outro ponto importante, margem líquida e margem EBITDA, ativaria as duas. Marcaria também dívida líquida EBIT, é uma relação para saber se a empresa está alavancada ou não em dívidas. CAGR, lucro 5 anos, ativa também, é o crescimento do lucro da empresa nos últimos 5 anos. Pode fechar o filtro, já vai aparecer habilitado tudo que nós marcamos lá de filtro, dividend yield dos últimos 5 anos, CAGR, ROI, tudo que foi marcado vai aparecer aqui agora na tela para a gente poder selecionar. Lembrando que tem a opção de selecionar por setor também. Eu oriento vocês a fazerem essa avaliação por setor perene. Energia elétrica, bancos, saneamento, seguros, é mais confiável para investir, principalmente quando a gente está começando. São empresas sólidas desses setores, te dá mais segurança. Mas nesse caso aqui eu não vou colocar setor, para ver todas as empresas independentes do setor. Mas não esqueça da importância de fazer uma avaliação por setor. A gente começa a fazer o filtro que nós precisamos. PL, relação preço-lucro. Quantas vezes o seu lucro a empresa é negociada? Interessante colocar de 1 a 7. Abaixo disso, entendo eu que a gente começa a ter um desconto. A empresa é negociada menos vezes o lucro, é importante para a gente. Então esse número, quanto menor, é melhor. Desde que não seja negativo, desde que seja um número positivo, mais baixo, é interessante
para o investidor avaliar. O PVP, relação preço-valor patrimonial, a gente entende que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial quando ele está abaixo de 1. Só que não necessariamente você vai olhar só o PVP. Então a gente vai botar um valor ali de 1,5. Por quê? Para não engessar tanto o filtro. Senão algumas empresas que têm um PVP de 1,1, 1,2, elas podem nem aparecer aqui. Eu gostaria de ter uma visão de um todo. Depois a gente pode ir refinando esse filtro, pegar só empresas com PVP abaixo de 1. Por enquanto, eu quero ver empresas até um valor aceitável, que seria um PVP de 1,5. Não teria problema. Desde que o PL e o Enterprise Value EBIT estejam baixos, então eu coloquei ali o PVP de 0 a 1,5. O Dividend Yield, a gente sempre busca empresas que pagam no mínimo 6% de dividendos. Só que esse Dividend Yield é o Dividend Yield atual. A gente colocou também o Dividend Yield histórico dos últimos 5 anos. Esse pra gente é o que faz diferença. O atual a gente vai ter uma flexibilidade ali e vai colocar um valor um pouco mais baixo, porque ele vai pegar o dividendo dos últimos 12 meses e esse valor ele pode estar um pouco quebrado ainda. O ideal é sempre considerar o ano. Dividend yield atual acima de 3%. Margem líquida acima de 10%. A gente busca sempre uma margem líquida maior. Margem EBITDA também a gente vai colocar 10% aqui, mas buscamos uma margem maior. Só que eu posso ter empresa com ótimos indicadores e um determinado indicador com um valor um pouco mais baixo que o outro. Então isso pode não trazer no filtro. Por isso que eu estou colocando esses valores um pouco mais abrangentes. Relação Enterprise Value EBIT, que é uma relação ali do valor da empresa, EBIT abaixo de 7 também. Eu gosto de olhar muito o PL, PVP e o Enterprise Value EBIT. Então a gente coloca ele abaixo de 7. O ROI, claro que depende do setor, né? Se eu pego um setor, por exemplo, de seguros, o meu ROI costuma ser bem maior do que isso, mas eu vou colocar um ROI de 12 aqui. O ROI que eu busco normalmente é 15, aí depende do setor, mas normalmente vai ser 15. Eu vou colocar 12, por quê? Porque um ROI de 14,5, um ROI de 14, de 3,5, dependendo da empresa e do setor que ela se encontra, do momento, ele é aceitável. Vou colocar um ROI de 12. Dívida líquida EBIT. Eu também não estou buscando empresas endividadas, eu quero empresas que não estão alavancadas. Acima de 3, esse indicador pode mostrar uma alavancagem. Então vou colocar ali 2,9. Dividend yield, sim, é um critério que eu uso, tem que ser historicamente pelo menos 6%, ou muito próximo disso, mas a gente vai colocar 6 aqui. CAGR, que é o crescimento do lucro das empresas dos últimos 5 anos, a gente vai colocar 12, acima de 12%. Clica no botão buscar e a gente vê que mesmo com a flexibilidade toda ali, aumentando um pouco os indicadores, ele trouxe para a gente só 3 empresas. Só que ele trouxe 3 boas empresas com ótimo histórico. Aqui a gente já consegue avaliar que o filtro já ajuda muito. Ele trouxe Petrobras está num excelente momento. Petrobras, se a gente olhar, ela ainda tem algo de desconto, não é uma empresa extremamente descontada, mas ainda tem algo de desconto, sim, olhando o PVP, PL, o Enterprise Value EBIT e Copasa. São 3 boas empresas. Esse é o primeiro filtro básico que eu já orientaria vocês fazerem para não errar, assim, para eliminar muito os riscos. As empresas, elas podem deixar de ter valor amanhã, o preço pode cair? Pode. O mercado joga preço para baixo ou para cima da forma que ele acha melhor. Depende do momento, depende de fatos, depende da economia, do governo, de uma série de fatores. Porém, aqui é um filtro que vai eliminar muita coisa. Um ponto importante também é avaliar o setor de cada empresa. A gente sabe que uma Petrobras tem um ciclo da commodity, a gente está falando de uma petrolífera. Uma Copasa já é uma empresa de um setor perene. A CEMIG é uma outra empresa também de um setor perene. Aí você pode começar a fazer comparativos para escolher uma ação que você quer investir ou não. A gente está buscando empresas, basicamente, que têm lucro, empresas que têm um bom retorno sobre o patrimônio líquido, empresas de bons setores. Tudo bem que a gente não colocou o filtro do setor, mas poderia ter colocado. Mesmo assim, ele me trouxe 2 empresas de setores perenes, empresas que pagam dividendos recorrentemente, empresas que não estão endividadas e descontadas. Tudo indica que essas empresas listadas aqui estão descontadas, mesmo com PVP acima de 1. A gente não olha PVP isoladamente. Relação preço-lucro é importante, Enterprise Value EBIT muito importante. Bom, foram apenas 3 empresas. Vamos abrir um pouquinho esse leque, deixar um pouquinho mais flexível para trazer mais empresas para a gente poder avaliar mais. Então, eu
Clico ali novamente nos filtros avançados, vou desabilitar a liquidez corrente. Aqui vou botar um PVP até 2 e um ROI aceitável até 10. Então, ROI acima de 10. Vou colocar também a margem líquida acima de 5. Vou fazer uma alteração aqui na margem líquida e margem EBIT, a mesma coisa, acima de 5. E vou mandar filtrar novamente. A gente vê que o resultado já aumentou. Ele já trouxe para mim a Gerdau, GGBR e a CPFE3. São duas boas empresas também, né? A diferença é que a Gerdau ali é de um setor que não é perene, a outra é uma empresa de energia elétrica, mas assim, são boas empresas também, é um filtro aceitável. Depois a gente tem que olhar um conjunto, tá? Porque nem sempre a gente vai ter 100% dos indicadores do jeito que a gente quer, porém algumas coisas são aceitáveis. Então a gente tem que entender até onde o que é aceitável. Agora eu vou diminuir um pouquinho mais os critérios ainda, ver se eu trago mais empresas, boas empresas, mas eu vou mudar um pouquinho o cenário para ter um resultado maior. Então vou clicar no abrir mais filtros, desabilitar o dividend yield atual. Eu preciso do dividend yield dos últimos 5 anos, do histórico. Esse filtro já está marcado, então só tiro o dividend yield atual. Deixa o que importa, que é o histórico. A gente vai tirar aqui também a margem líquida, a margem EBIT e o CAGR 5 anos. O lucro líquido é muito importante. Depois a gente vai ver o lucro individualmente, eu vou mostrar para vocês aqui. Por enquanto, só ficou então PL, PVP, Enterprise Value EBIT, Dividend Yield 5 anos, ROI e o indicador dívida líquida EBIT. Só esses por enquanto. Vou mandar filtrar novamente. E aí o filtro me trouxe mais duas empresas, a Vibra e a TRPL. Eu considero boas empresas também e elas entraram no nosso filtro. Um outro filtro para deixar um pouco mais flexível ainda é tirar o PVP. É o que a gente vai fazer aqui só para vocês poderem olhar o resultado. PVP é muito importante, tá? Vou tirar aqui mas eu vou tirar porque algumas empresas, por exemplo, seguradoras, a gente não considera o PVP. Vocês vão ver que vai trazer uma seguradora no filtro agora. Por isso que a gente tem que ter esse mínimo de conhecimento do que a gente está fazendo nesses filtros. Entender basicamente o que são os indicadores. Porém, com essas métricas pré-definidas que a gente está estabelecendo aqui, a gente vai conseguir ter uma visão de boas empresas pagadoras de dividendos, com bom histórico, sem ter um conhecimento tão avançado. Mas a gente entende que não podemos considerar só um indicador. No caso do PVP, veremos empresas com PVP absurdo e não necessariamente elas estão caras, principalmente falando de seguradoras. E agora nós vamos inverter. Vou colocar no filtro o PVP novamente e vou tirar a dívida líquida EBIT. Por quê? Porque algumas empresas estão endividadas, mas foram dívidas que elas fizeram para investir na própria empresa. É uma dívida de um projeto que, quando entrar em operação, pode render bons frutos, bons lucros para a empresa, pode fazer a empresa crescer. Então, vale a pena, sim, a gente avaliar também sem essa alavancagem. E depois, obviamente, estudar e entender por que a empresa está alavancada. A empresa não está alavancada só porque ela fez uma captação de recurso. A empresa pode estar alavancada por uma má gestão, por alguma decisão errada que ela teve. Então é interessante ter esse conhecimento mais a fundo no outro momento. Basicamente, esse foi o nosso último filtro, digamos que aceitável. Um PL entre 1 e 7, né? Abaixo de 7. Um PVP abaixo de 2. Quanto mais baixo o PL e o PVP, vai ser melhor para a gente, desde que não esteja negativo. Um Enterprise Value EBIT abaixo de 7 também. Esses três indicadores juntos, a gente consegue avaliar um desconto da empresa. Porém, o Enterprise Value EBIT acima de 8 tem problema? Não necessariamente. A gente está criando um cenário aqui, um filtro, que vai com certeza trazer empresas com desconto. No nosso filtro, colocamos um ROI acima de 10. O ideal para a gente seria um ROI acima de 15, mas, como eu falei, podemos ter uma flexibilidade aqui. E uma empresa que historicamente paga dividend yield acima de 6%. Esse é o nosso filtro padrão que a gente vai estar utilizando aqui. Aí ele trouxe outras empresas, como o Banco do Brasil, Bradespar. Na página 2 tem o Banco da Amazônia, Banrisul, Wiz, Leve3. Tem empresas boas aí, eu considero boas empresas. Pode ter alguma outra que
não vai te agradar? Pode ter normal, só que a maioria das empresas com esse filtro já vão atender a bons critérios que nós avaliamos, critérios básicos para você não cometer erros primários. Se a gente pega uma empresa, por exemplo, como a WIS C3, que é uma empresa do setor de seguros, e olha o PVP dela acima de 2, não significa que a empresa está cara, porque alguns setores são específicos e a gente não considera tudo. É diferente você considerar o PVP para uma empresa de energia elétrica do que para uma seguradora. Então, os critérios eles podem variar dependendo do setor. Por isso que eu aumentei bem ali o leque para o PVP. Só que se você for investir num banco, numa empresa de energia elétrica, numa empresa de saneamento, é muito aceitável que esse PVP esteja mais baixo. Seguros é uma exceção. Digamos que nesse filtro ele trouxe boas empresas para gente. Eu vou refinar um pouquinho mais. Eu vou entrar individualmente na primeira empresa que ele listou aqui, que foi a Petrobras, e vou entender se ela tem um lucro líquido recorrente bom, como que está essa empresa olhando todos os indicadores dela. Conseguimos olhar uma cotação padrão, uma cotação ajustada. O que seria isso? A padrão, ela leva só em consideração o preço do ativo. A ajustada vai considerar bonificações, dividendos, outros proventos que ela vem pagando. É bom você dar uma olhada nas duas para ver a diferença realmente de evolução. Quando falamos de uma boa empresa pagadora de dividendos, a tendência é que, olhando uma cotação ajustada, a diferença seja considerável. Uma outra coisa que pode ser feita é avaliar o histórico de cada indicador que nós olhamos. Por exemplo, o ROI. Historicamente, a Petrobras tem um bom ROI ou é só o momento atual? Ou só aquela fotografia que nós olhamos ali? Historicamente, ela tem um bom lucro líquido, pelo menos nos últimos 5 anos. Vamos fazer essa avaliação. Historicamente, como que é a dívida dessa empresa? Ela está endividada há quanto tempo? Né? Você está comprando uma empresa extremamente endividada, que já está assim há anos e anos e anos. Isso não é bom. Todo indicador que você olha, é importante ter uma avaliação histórica, não somente o momento atual. E aqui a gente consegue olhar todos os indicadores para poder tomar alguma decisão. Valores absurdamente altos, acima de 100%, fique de olho, pode ter alguma distorção ali que vai atrapalhar a sua análise. Ou valores negativos, também é bom a gente ficar de olho, entender o que está negativo ou está excessivamente positivo. Pelo menos entender o que está acontecendo. Tá bom? No caso da Petrobras, e vejo alguns valores negativos aqui, não vejo nada crítico. Chegando no histórico de lucro líquido da Petrobras, a gente vê que de 2018 para cá é uma empresa que vem apresentando lucro líquido. A gente sabe que a Petrobras tem um histórico lá de corrupção, do petrolão, teve uma reputação ruim durante um bom tempo, porém ela se recuperou, principalmente de 2020 para cá. É uma empresa que hoje tem excelentes indicadores. O histórico não é apagado, mas a gente consegue hoje ver lucro, ver bons dividendos, ver um crescimento da Petrobras. Isso é excelente. Passado ruim pode ter, porém esses indicadores a gente consegue recuperar. E é o que acontece aqui na Petrobras. De 2017 para baixo ela teve momentos muito ruins, principalmente no momento do petrolão. É importante os últimos 10 anos? Sim, mas pelo menos os últimos 5 anos são cruciais para a gente tomar uma decisão. No caso da Petrobras, é uma excelente empresa. Seria muito melhor se o PVP tivesse menor, mas para o PVP estar ainda menor, o preço deveria estar mais baixo da ação. Então, é um ponto ali que cabe ao investidor analisar, só que a gente entende que não é uma ação cara. Fazendo esses filtros que eu passei aqui, com essas métricas que eu fui passando aqui, a gente consegue filtrar boas ações pagando dividendos e possivelmente descontadas. Nem que seja um pouco desconto, mas descontadas. Empresa cara, por exemplo, dificilmente você vai achar ali nesse filtro o seu valor abaixo do seu preço atual. Isso é um desconto, é o que a gente vem buscando. Um bom histórico de lucro, um bom histórico no ROI, um bom histórico de pagamento de dividendos, de preferência uma empresa não endividada, mas se tiver endividada a gente vai descobrir o porquê que está acontecendo isso, além do desconto. E boas margens. É isso que a gente busca numa empresa, tá ok? Agradeço por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, tenha acrescentado para vocês. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Grande abraço, sucesso!